Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela de Língua Portuguesa e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. E aí gente, vamos começar mais uma aula de Língua Portuguesa para fecharmos os conteúdos para as provas de vocês. Já é aula, resumo, tudo junto. São coisas que nós já vimos, que nós estamos relembrando, portanto, na verdade, é uma revisão. Bom, o caderno de vocês utilizado, vocês já sabem que é o caderno 4, das páginas 29 a 34, nós estudaremos a sintaxe do período, nós vamos relembrar, e o período composto por coordenação, certo? Para relembrar, eu preciso que vocês fixem na cabeça a ideia de frase, oração e período, certo? Frase é todo enunciado que produz sentido completo. É tudo aquilo que tem sentido completo, certo? Como silêncio, que é uma frase nominal, que eu sempre falo para vocês em sala, né? A gente precisa pedir bastante. Pare, que é uma frase verbal. E o professor levou o livro e o aluno estudou. Nesse caso, eu tenho 3 tipos de frase. Um com palavra e uma pontuação, o outro apenas com palavra e o outro com várias palavras unidas, formando sentido. O que eu preciso que vocês compreendam é: a frase ela é dividida em frase nominal e frase verbal. A frase nominal é a frase normal, que tem o nome como centro da informação, que é no caso do silêncio. Socorro, égua. Então, eu tenho o nome como centro, certo? Logo, eu tenho uma frase. Eu não preciso de um verbo para ter uma frase. Eu preciso apenas que ela tenha sentido completo. Quando há um verbo significativo ou nocional, que é um verbo de ação, eu tenho uma frase verbal, também chamada de oração. A oração é todo enunciado que se estrutura em torno do verbo. Não é necessário possuir sentido. Tem que ter, no caso da oração, você precisa ter o verbo principal ali e tudo girando em torno dele, como na frase: o professor levou o livro e o aluno estudou. São 2 orações diferentes, porque nós temos 2 verbos de ação, levar e estudar, ok? Então, nesse caso, nós temos 2 orações. Uma possui sentido completo, o professor levou o livro, e a outra não, o aluno estudou. Essa não é uma frase de sentido completo, tá? Para cada verbo, dentro de uma oração, nós temos um período, certo? O período é todo enunciado formado por uma ou mais orações que produzem sentido. Nesse caso, quando eu tenho um período simples, eu tenho um período, um verbo de ação, uma oração que tem sentido. O período composto, eu tenho 2 verbos de ação, 2 orações que podem ter ambas sentido completo ou não, que nós vamos estudar daqui a pouco. Bom, quando dentro do período composto nós não temos 2 orações, nós temos, 2 orações que possuem sintaticamente, que são completas sintaticamente. O que isso quer dizer? Sujeito, verbo e complemento, ou do verbo ou do sujeito. Nós chamamos de orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas orações que estão juntas, certo? Para complementar ali num sentido geral, mas que são independentes sintaticamente. Lembrem que semântica estuda o sentido e a sintaxe estuda a estrutura. Tudo no seu devido lugar. Verbo, predicado, sujeito e assim por diante. Então, nós temos as orações coordenadas, são aquelas que no período não exercem função sintática uma em relação à outra. Elas não são dependentes entre si,
para que você compreenda o que está sendo dito. São, portanto, orações sintaticamente independentes. Se você separá-las, as duas vão ter todos os elementos essenciais da sintaxe, tá? Embora ligadas pelo sentido ou por elementos gramaticais que explicitam as relações semânticas entre elas, que são as conjunções, formando um todo coeso e coerente. O que isso quer dizer? Elas estão juntas, claro, formando um sentido, por isso a semântica aqui, formando uma relação semântica, uma relação de sentidos, e entre elas vão aparecer as conjunções, para dar esse elo, para ajudar nessa complementação uma da outra. Mas você separando as duas, cada oração, 2 ou 3 ou 4, quantas orações forem, cada oração vai ter os seus elementos sintáticos completos. Elas podem, inclusive, compartilhar o mesmo sujeito, mas não tem problema algum. Se eles estão compartilhando o mesmo sujeito, este sujeito vai fazer parte de todas as outras orações, tá? Aí nós temos as classificações, as macroclassificações das orações coordenadas, que são as orações coordenadas assindéticas, que são orações que não estão ligadas através de conjunções, mas sim de uma pausa, normalmente simbolizada pela vírgula. Por exemplo, meu filho não quer trabalhar, nem estudar, nem ser independente. Prestem atenção como as frases estão se complementando no sentido. Mas o que se eu fosse separar, como ficariam? Meu filho não quer estudar, meu filho não quer trabalhar, meu filho não quer estudar, meu filho não quer ser independente. Prestem bem atenção aí, como o meu filho, que é o sujeito, é compartilhado pelas 3 orações. Logo, as 3 orações possuem sujeito, verbo e complemento. Ok? Então, nesse caso, nós não temos conjunções. As orações coordenadas sem conjunções, que apresentam as vírgulas ou outras pontuações, são chamadas de orações coordenadas assindéticas. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que são ligadas através de conjunções. Nós já estudamos conjunções, certo? Tanto as coordenativas quanto as subordinativas. O exemplo das orações coordenadas sindéticas. Meu filho quer trabalhar e estudar, vírgula, porque quer ser independente. Então, prestem atenção aí como nós temos as conjunções e porque, ok? Bom, as orações coordenadas sindéticas, elas são divididas em 5. Mediante as conjunções usadas, as orações coordenativas sindéticas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas dão uma ideia de soma, de adição. Gabriel estuda e trabalha, mas também gente, preste atenção, aditiva não é ideia apenas de soma, de ganho, mas também há uma soma de perdas. Por exemplo, ele não quer trabalhar e nem estudar, tampouco ser responsável. Prestem atenção que são ações negativas e mesmo assim elas têm essa ideia de soma, porque se você não quer trabalhar, você não quer estudar e nem não quer também, certo? Então, as orações aditivas, elas têm essa função de agregar qualidades, defeitos, vontades, enfim. Então, as conjunções aditivas são e, nem, mas também, mas ainda. Gente, prestem atenção, pelo amor de Cristo, tá bom? Mas sem i. Mas sem i é a mesma coisa que porém. É sinônimo. Logo, porém, também é uma conjunção aditiva. Então, pelo amor de Deus, não vão confundir mais com i, mais sem i, né, gente? Já não era mais para ter essa confusão, mas eu sei que tem. Então, mas sem i é uma conjunção aditiva, que é igual a porém. Mas, porém, entretanto, todavia,
Já o mais com i é soma. É soma. Certo? Não confundam, por favor. A adversativa exprime ideias contrárias, de oposição. Pedro estuda, mas não aprende. Você estudou, mas não passou de ano. Isso significa que você fez algo, mas não conseguiu, né? Não conseguiu aí sucesso. As conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Gente, prestem atenção numa coisa. É muito importante, tá? O mas sozinho, ele tem valor de porém, como eu disse para vocês ainda há pouco. Logo, ele tem ideia de contrariedade. O mas também e o mas ainda, que tem o valor de adição, tá? Não sei se isso ficou claro, mas para que tenha valor de adição, tem que estar junto o mas sem i também e o mas com i sem i com ainda, tá? O mas sozinho tem a mesma significação de porém, todavia, contudo, entretanto, logo são conjunções adversativas. As alternativas exprimem ideia de alternância, de escolha, certo? Na adversativa, você não tem essa escolha, tá? No caso, você faz uma coisa e recebe outra. Ou você faz uma coisa e recebe o contrário daquilo que você estava esperando, tá? E as orações alternativas, ou isso, ou aquilo, ora, quer, seja, elas são ideias de alternância, tá? As conclusivas, que exprimem ideia de conclusão, não sai cedo, logo chegou atrasado. Então aí você tem uma continuidade daquilo que você esperava. E a explicativa exprime uma ideia de explicação, justificação, confirmação. Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. Então estou explicando por que a sua presença é indispensável. As principais conjunções explicativas são pois, antes do verbo, porque e que. Já nas conclusivas, o pois vem depois do verbo, ok? Observação. A conjunção que pode introduzir diversos tipos de oração funcionará como conjunção coordenativa explicativa, quando o verbo da oração anterior estiver no modo imperativo. Aguarda mais alguns segundos, que ele te atenderá, ok? Então, aí eu tenho uma ideia de explicação, mesmo que ele esteja após o verbo, tá bom? Então, prestem atenção, é um único caso, após o verbo, só que quando os verbos estiverem no imperativo, vai ser sempre o que, vai ser sempre conjunção explicativa. Aqui nós temos um resumo das orações coordenadas, coordenadas assindéticas, sindéticas, e aqui as 5 classificações: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Gente, só para lembrar, nós já trabalhamos isso em sala de aula, eu espero que vocês tenham conseguido relembrar e reabsorver, certo? Façam as atividades propostas. Vocês têm até dia 4, até dia 5, para entregarem todas as atividades do livro. Bom, aqui eu trouxe para vocês um mapa conceitual sobre o período composto, tanto por coordenação como por subordinação. Espero que vocês consigam relembrar, certo? Aquilo que nós já vimos. Então, por favor, prestem atenção, estudem e tenham uma ótima prova. Até a próxima aula.